Mais uma vez saúdo a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, mais um motivo de alegria estar fazendo essa live, ao qual eu senti no meu coração de fazer, porque, irmãos, quando nós chegamos a um ponto de fazer uma live, eu penso assim, eu sei que cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma maneira de entender as coisas, mas para mim fazer uma live é só se eu sentir de Deus no meu coração de fazer, do contrário eu não faço. Mas eu gostaria muito de falar, irmãos, algo que nessa tarde de hoje, Pai do Senhor, minha querida irmã Cláudia Freitas, amém? Queria falar de algo que eu recebi hoje, agora no início da noite, um áudio, e que me chamou muita atenção, irmãos, me chamou muita atenção, e eu senti no meu coração de partilhar aqui com vocês. Um pastor, que ele tem um amigo dele, pastor, que está lá no Paquistão. Ele, nesse áudio, conta que esse pastor amigo dele lá do Paquistão falou para ele o que está acontecendo lá no Paquistão. O que está acontecendo no Brasil, lá no Paquistão, não é diferente como está acontecendo em outros países. Então, o que acontece, como o Paquistão é um país que não tem uma estrutura, de primeiro mundo, é um país pobre, um país, que é bem, necessitado. Pai do Senhor, irmã Alessandra. Então, o que acontece lá, devido a esse negócio tudinho, Então, o que acontece? Lá no Paquistão, o governo de lá, do Paquistão, ofereceu uma ajuda para o povo, uma cesta básica e uma quantia em dinheiro para ajudar, assim como aqui no Brasil está sendo feito. Pois bem, só que, para a surpresa dos cristãos lá no Paquistão, ele pediu uma carta dos cristãos que estão no Paquistão, que para eles receberem a cesta alimentícia e para eles receber o auxílio, eles teriam que renunciar ao cristianismo. Eles teriam que assumir numa carta que estariam se convertendo ao islamismo. Olha só, irmãos, e sabe o que está acontecendo com o povo cristão lá no Paquistão? Eles estão morrendo de fome, porque falaram que não vão rejeitar, não vão renunciar a Cristo. E isso para mim me chamou a atenção. E eu falei, meu Deus, se isso aqui fosse no Brasil, será que os que se dizem cristãos hoje iriam renunciar a Cristo? Ou será que iriam aguentar até a morte, como os cristãos lá no Paquistão estão fazendo? Estão renunciando o pecado e não estão renegando Jesus. Eu parei para analisar e isso me chamou a atenção. Tá entendendo, irmãos? Isso me chamou a atenção. Porque o que eu vejo no Brasil hoje, eu não gosto de falar de política. Não gosto. Sabe por quê? Vou falar para os irmãos porque é o motivo que eu não gosto de falar de política. Porque política para mim são todos a mesma coisa. Eu não sou lado A ou lado B, partido de direita ou de esquerda. Porque para mim todos eles parece que não são brasileiros. Mas enfim, quando nós falamos de palavra de Deus, irmãos, os irmãos paquistaneses morrendo, vendo seus filhos morrer de fome, porque é um decreto lá. Só aceita, só recebe a cesta básica se negar Jesus e se converter ao islamismo. Tá vendo, irmãos? Tá vendo como é que está a situação? Aí eu comecei a analisar, isso está aqui, o áudio está comigo, um irmão mandou para mim, um pastor, e eu parei para analisar, eu falei, meu Deus. E nós vemos aqui no Brasil a igreja brasileira, aqui eu estou citando, irmãos, todas as igrejas no Brasil, a igreja no Brasil, ela está preocupada com o viu metal. Eu começo a observar a igreja do Brasil
preocupado com o dízimo de quem vai receber auxílio emergencial, líderes evangélicos, preocupado com o dízimo do povo. O povo não tem nem o que comer direito, com dívidas acumuladas, e o camarada preocupado com as coisas do mundo, da terra. Tá entendendo? A igreja atual, às vezes eu posto algumas coisas aqui e eu fico até admirado com alguns comentários. Tá entendendo? Porque tem pessoas, irmãos, eu penso assim, eu tenho aqui no meu Face pessoas que postam fotos indecentes. Tem. Eu não mando no Face de ninguém. Isso não quer dizer que eu vou ficar lá olhando foto indecente, não. Tem pessoas aqui que colocam palavras imorais e eu vejo. Claro, tá aqui, eu não sou cego, mas isso não quer dizer que eu tenho que concordar com ela. Sabe o que eu faço? Eu nem entro em debate, eu simplesmente passo batido, não observo. Pronto. Mas tem pessoas que quando nós pregamos a verdade, elas fazem questão, eu não sei se é por meio de querer se aparecer, de entrar no comentário para querer nos afrontar, para querer dizer que nós estamos julgando. Porque uma coisa é certa, Pai de sua irmã Bianca, Pai de sua irmã Shirley, uma coisa, a verdade é certa, que nos dias atuais, a verdade agora virou crítica. Quando nós falamos algo dentro da palavra de Deus, as pessoas acham que nós estamos julgando, acham que nós estamos criticando. Mas não critica a religião. Irmão, a gente não está criticando a religião de ninguém. Não estou criticando, até porque eu sempre costumo dizer que Deus está acima das religiões. Deus está acima. Só que a verdade da palavra tem que ser pregada. Se a pessoa não quiser aceitar, amém, é ela e Deus. Se ela aceitar, glória a Deus por isso. Então, irmãos, quando eu ouvi esse áudio desse pastor, me enviou acerca dos cristãos lá no Paquistão, eu fiquei com o meu coração um pouco triste pela situação, mas ao mesmo tempo alegre. E eu vou explicar o porquê alegre. Alegre saber que ainda existe cristão verdadeiro. Porque tem muitas pessoas aqui, a igreja brasileira adotou uma coisa chamada, achando que Deus, que Jesus é que vai solucionar todos os problemas físicos. Não, Jesus vai abrir porta de emprego, Jesus vai arrumar o teu casamento, Jesus... Irmãos, Jesus ele veio, irmão, para um sentido espiritual, é para salvação de almas. Aí tem pessoas que pensam que Jesus é como se fosse um Silvio Santo, que vai abrir porta, que vai dar dinheiro, que vai enriquecer. Não, irmãos, para com isso. Evangelho é renúncia. Evangelho é padecer aflição. Evangelho é padecer perseguição. Isso é evangelho de Cristo, irmão. Aí tem pessoas que acham, não, porque eu sou cristão, não posso ser perseguido. Porque não pode? Se Jesus foi perseguido, você acha que você não vai ser? Se Jesus foi caluniado, você acha que você também não vai ser? Olha, irmãos, então quando eu comecei a observar, parar para analisar, aí me veio à memória um versículo da palavra de Deus. E é esse versículo que eu quero trazer aqui nessa noite. Em João capítulo 4, eu quero apenas 2 versículos da palavra de Deus, que se diz em João capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Talvez você possa me perguntar, e talvez você possa me dizer assim: evangelista Josias, o que você quer dizer com essa palavra? Para nós lermos e entendermos o texto, nós temos que pegar o contexto, certo? Porque agora surgiu um linguajar aí que diz que se a gente pegar um texto sem contexto, gera pretexto. E aqui nós não estamos com pretexto, nós estamos com a verdade da palavra. A história conta acerca de Jesus encontrando com a mulher samaritana. Jesus encontrando com a mulher samaritana. A mulher samaritana estava num poço chamado Poço de Jacó. E Jesus começa a puxar assunto com aquela mulher. Jesus ele pede água. Mulher, dá-me de beber. E a mulher, por sua vez, aquela mulher por sua vez, ela fala: o poço é fundo. E sendo tu judeu, como me pede eu, sendo samaritana, água para beber? Jesus ele começa a conversar com aquela mulher. E Jesus, num certo ponto, ele diz para aquela mulher o seguinte: olha, se tu soubesses quem te pede água,
tu lhe pediria água, e ele lhe daria água a jorrar para a vida eterna. Porque quem bebe da água que eu der, nunca mais terá sede. Aquela mulher chega a um certo ponto, naquela conversa, eu estou apenas resumindo, mas você pode olhar lá em João capítulo 4. Aquela mulher, ela começa e ela fala para Jesus assim: olha, então dai-me dessa água. Aí Jesus olha para aquela mulher, e aqui entra a onisciência e a onipresença, porque Jesus é Deus. Jesus, ele fala para aquela mulher o seguinte: vai, chama o teu marido e venha. Aquela mulher samaritana, ela olha para Jesus e ela diz o seguinte: não tenho marido. Presta bem atenção à pausa aqui que eu vou dar. Aquela mulher, ela convivia com um homem. Ela convivia com um homem. Porém, ela não era casada com ele. E aquele homem, ele já vinha de um outro casamento. Por isso que eu falo que segundo casamento é pecado sim perante Deus. Jesus fala assim para ela, olha só, quando ela fala não tenho marido, olha o que Jesus fala para ela: em verdade, tu disseste bem, não tenho marido, porque tu já tiveste 5, e o que tu tens agora não é teu. Sabe o que Jesus quer dizer para aquela mulher? Tu já foi viúva de 5, e esse que você está agora não é teu, ele tem família. Você está no pecado. Jesus, em outras palavras, quer dizer isso para ela: o que tu tem agora realmente não é seu, realmente você está sozinha, porque você está convivendo com ele, mas ele tem dona. Mas enfim, aquela mulher samaritana olhou para Jesus e falou assim: olha, vejo que tu és profeta, porque ela confirmou que Jesus tinha falado para ela: vejo que tu és profeta. Aí ela começa a entrar numa questão, olha só, para se justificar, ela entra numa questão com Jesus, ao qual estava tendo uma contenda, e por isso eles não se davam, os judeus com os samaritanos. Ela fala assim: olha, os nossos pais adoram no monte, mas vós judeus dizeis que é em Jerusalém. E ela quis dizer: e aí, o que você me diz disso? Tipo assim, querendo trazer um problema para Jesus, para tentar de alguma maneira afrontar Jesus. A verdade, irmãos, que isso acontece nos dias atuais. Quando nós trazemos a verdade, as pessoas começam a querer nos indagar: mas como você também já foi pecador? Mas eu sou pecador até hoje. A Bíblia fala lá na primeira epístola de João que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Mas também ela fala: mas se confessarmos os nossos pecados, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, o que acontece? Jesus olha para aquela mulher e fala assim: olha, mas a hora vem, foi onde nós vemos, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí talvez você possa me perguntar e você possa falar assim: pera lá, Evangelho de José, onde você quer chegar? Onde eu quero chegar é o seguinte, irmãos: assim como existem os verdadeiros adoradores, também existem os falsos adoradores. Tem pessoas que acham que servir a Deus é somente dentro da igreja e ser renovado com o Espírito Santo, falar língua estranha, carregar uma Bíblia, e acha que isso é servir a Deus. Não, irmão, servir a Deus vai muito mais além do que isso. Servir a Deus, o verdadeiro adorador, ele traz consigo as suas características. Sabe quais são as características de um verdadeiro adorador? Eu vou dizer para você 3 características de um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador, primeiro, ele se engaja lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24. A palavra de Deus lá nos afirma o seguinte: e andou Enoque com Deus, pelo que Deus o tomou para si. Sabe o que isso representa? Verdadeiro adorador, ele não anda parando, como diz em Salmos 1, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele anda com Deus. Sabe o que é andar com Deus? Sabe o que é andar com Deus? É obedecer, é seguir a Deus, seguir a Jesus, seguir a palavra de Deus, seguir, como diz Salmos 1, ao qual a palavra nos diz o seguinte: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer de meditar na lei do Senhor, e na sua lei, na lei do Senhor,
medita tanto de dia como de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que crescerá, florescerá e dará fruto a seu devido tempo. O verdadeiro adorador, ele não se limita a adorar a Deus somente no templo, feito por mãos de homens. O verdadeiro adorador, ele serve a Deus em todo local, em todo lugar, independente onde ele esteja. Exemplo disso, Daniel. Daniel, quando estava em Israel, servia ao Deus de Israel. Foi levado para a Babilônia, continuou servindo o Deus de Israel. Daniel em Israel orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel na Babilônia orava, continuava em oração 3 vezes ao dia. Sabe o que isso representa? Que Daniel em Israel, ele fazia um propósito com Deus, mas quando ele chegou em Babilônia, ele fez um novo propósito com Deus. A Bíblia nos afirma que Daniel, ele entrou num propósito de não se contaminar com o manjar do rei. Sabe por quê? Porque ele era um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador, além dele andar com Deus, ele faz uma segunda coisa: ele vive para Deus. Tem muitas pessoas que dizem andar com Deus, mas não quer viver para Deus. E viver para Deus, irmão, reconcilia-se com renúncia, ou seja, é o mesmo que renúncia. Jesus, certa feita, no Evangelho de São João, Jesus ele disse aos seus discípulos uma coisa, e também está no livro de Mateus. Jesus ele falou uma coisa, presta bem atenção. Jesus falou assim: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a cada dia, negue-se a si mesmo a cada dia, toma a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus ele quis dizer aqui? Renúncia. Verdadeiro adorador, ele renuncia a si próprio. É fácil você renunciar, irmãos, uma coisa que você não gosta. É óbvio, é fácil. Mas o que Jesus ele está tratando aqui é você renunciar aquilo que você gosta, que a sua carne pede, mas que Deus não aceita. O que Jesus está querendo dizer é isso. Olha só, como eu falei lá do povo do Paquistão, os cristãos, eles poderiam aceitar e trocar de religião. Não, agora não vão ser, vão buscar Alá, vão ser agora islâmico, vão ser muçulmano. Eles poderiam mudar, mas não, eles renunciaram aquilo lá. Não, eu não vou abrir mão do meu Jesus, eu não vou abrir mão da minha salvação, eu não vou eterna para com Deus. Mas tem muitos crentes hoje em dia que estão renunciando a Jesus por coisa mínima, por causa de vaidade. Porque tem pessoas que falam assim: mas isso não tem nada a ver, Jesus só quer o coração. Irmãos, bota na tua cabeça, o meu corpo, o teu corpo é templo do Espírito Santo. O coração é o altar do Espírito Santo. E a Bíblia, em várias partes que nós fomos ler, você vai encontrar Deus usando os teus profetas, os teus servos, para falar acerca do mundanismo. Vou citar alguns exemplos aqui. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada, lá em Tiago capítulo 4, no versículo 4, você vai encontrar Tiago escrevendo uma coisa. E o que ele escreve? Adúlteros e adúlteras, não compreendeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é Bíblia. Quando fala adúlteros e adúlteras, logo soa o pensamento do cristão e fala assim: não, mas está falando de quem está no adultério físico. Mas aqui vai muito mais, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai muito mais do que as coisas físicas. Ela atinge as espirituais. E quando fala em adultério ali, está se retratando adultério espiritual. Talvez você possa me perguntar: como você me prova isso? A Bíblia nos afirma que a igreja de Cristo, ela é tida como noiva, e Jesus é o noivo. Nós somos a noiva de Cristo, e Jesus é o noivo que virá buscar a tua igreja. Então a noiva de Cristo está se corrompendo com o mundo, e isso é um adultério. Está entendendo o mistério? Está entendendo? Verdadeiro adorador, ele vive para Deus. Sabe o que é viver para Deus, irmão? Independente de local, independente de situação, independente de onde você estiver, você permanece adorando a Deus. A sua conduta é de acordo à vontade de Deus. O que você fala, olha só, não é de você, é da parte de Deus. Eu fico abismado. Pessoas que dizem ser servos de Deus, serva de Deus, se expondo em redes sociais, expondo seus corpos, uma sensualidade, e achando que Deus está se agradando disso. Não estou aqui para julgar ninguém não, tá, irmãos? Longe de mim disso, mas apenas falando verdades. Verdades que um dia, lá naquele grande dia do juízo, Deus vai cobrar tanto de mim se eu não falar,
quanto de você se não obedecer à palavra de Deus. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Verdadeiro adorador é aquele que vive para Deus. Sabe o que é viver para Deus? Ele se engaja, como diz o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, morrer para mim é ganho. Cristo. Sabe o que isso representa? E ele fala lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, uma coisa que me chama a atenção. Apóstolo Paulo fala o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que isso representa? Viver para Deus. Verdadeiro adorador vive. Terceiro ponto, característica de um verdadeiro adorador. Além dele andar com Deus, além dele viver para Deus, ele sente a presença de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Tem muitas pessoas que eu vejo falar assim: eu estou sentindo a presença de Deus. Mas quando nós falamos em sentir a presença de Deus, logo sabemos que é sinônimo de vitória, é sinônimo de alegria, é sinônimo de bênção, é saber que nós estamos bem guardados por Deus, é saber que o que vier nós não perdemos. É Deus que está no controle. Mas eu vejo pessoas dizer que está sentindo a presença de Deus, mas logo levanta uma pandemia e a pessoa fica triste. Logo levantam algo e aquela pessoa abaixa a sua cabeça e fala: mas nós somos falhos, nós somos fracos. A palavra de Deus nos fala que nós somos fracos, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Sabe o que isso representa? É que o Espírito Santo, naquele momento que nós pensamos que não vamos suportar, o Espírito de Deus, ele vem no nosso coração e ele diz assim: olha, aquieta-te porque eu sou contigo. Sabe aquele momento, irmãos, que você pensa que não tem mais jeito, e você pensa em parar tudo, e você pensa em desistir de tudo, aí você sente o Espírito Santo de Deus ele falar no teu coração: olha, não pare, marche, porque eu sou contigo. Aí me traz à memória Josué, um homem que foi eleito para ser sucessor de Moisés. Josué, um homem que diz a Bíblia que ele para em frente ao Rio Jordão, e eu imagino Josué, isso é minha forma de pensar, imagino Josué pensando na responsabilidade que agora foi lhe dada: comandar um povo e conduzir aquele povo a uma terra que mana leite e mel. A responsabilidade é muito grande, né? Josué parando, eu imagino Josué pensativo, mas Deus agora vem conhecendo o coração do homem, e Deus fala com Josué o seguinte: olha, não te mandei eu? Esforça-te. Não olheis nem para a direita e nem para a esquerda. Vai em frente, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Palavra de ânimo. Sabe o que isso representa? Quando Deus ele fala com o homem, irmãos. Quando Deus fala com o homem, e ele atenta os ouvidos, ele fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando o homem atenta à voz de Deus, irmãos, o homem ele renuncia o pecado. Quando o homem atenta à voz de Deus, ele passa a viver para Deus. Quando o homem atenta a ouvir a voz de Deus, quando ele atenta e deixa a palavra de Deus entrar no coração, ele sente Deus falar com ele. Sabe o que acontece nos dias atuais? A Bíblia fala que o juízo de Deus começará primeiro pela casa de Deus. E o escritor diz o seguinte: e se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, aonde comparecerá o ímpio e o pecador? Olha só que coisa interessante. E quando nós falamos hoje nos dias atuais que a igreja tem que acordar, que a igreja tem que despertar, que a igreja tem que largar a idolatria. Irmãos, vou falar uma coisa que nós sabemos, e o que eu vou falar aqui, os católicos até me perdoem, mas eu estou falando da palavra da verdade. Quando nós falamos sobre idolatria de imagem, que é pecado, mas a realidade é que a igreja protestante está fazendo pior. Está fazendo pior. Sabe por quê? Porque está idolatrando o homem. É verdade. Você chama o povo para orar, irmãos. Faz um teste na tua igreja. Chama para orar. E você vai contar quantos que vão lá orar, buscar a Deus. Fala assim: vai ter um culto de avivamento com o Espírito Santo e com poder. Você vê quantos que estão lá. Quantos que vão ir.
Você chama assim, ó, vai ter um culto de doutrina, para nós aprender da palavra de Deus e nós saber sobre santificação, a santificação do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo para o corpo, a doutrina do Espírito Santo para a alma. Quando você chamar o povo para aprender, você vê quantos que vão ter interesse em aprender. Agora chama um cantor ou um pregador da elite, aquele pregador de renome, aquele cantor famoso. Aí você vê como é que a igreja vai superlotar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a igreja não está interessada em Deus. A igreja está interessada, a verdade é essa, em coisas materiais. Você quer ver um exemplo, irmãos? Você quer ver um exemplo? A maioria, e eu falo que até que no meu Face, prefere ouvir palavras que massageiam o ego do que ouvir palavras de correção. Talvez você possa falar comigo e dizer, irmão, você tem condições de pregar com palavras de correção? Tenho, porque a cada dia eu estou tentando me consertar com Deus. A cada dia eu estou procurando, eu estou buscando. Ninguém aqui é totalmente perfeito, perfeito é só Jesus Cristo, mas eu estou lutando para alcançar essa meta de buscar a Deus a cada dia em santidade, buscar a Deus a cada dia na obediência, buscar a Deus a cada dia. E se eu deixar de buscar, com certeza eu vou cair também, é claro. Mas só que, irmãos, nós temos que convir o seguinte, aquele que é verdadeiro adorador, ele não está preocupado com A e com B não, irmãos. Ó, eu vou na igreja, pode cantor que for, eu estou lá na igreja. Se for, eu estou lá. Se não for, eu estou lá do mesmo jeito, porque eu não estou indo por causa do homem. Eu estou indo por causa de Deus, para adorar a Deus. Quando Jesus ele fala para a mulher samaritana que nem no monte nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade, vou voltar a repetir. Jesus não está dizendo que não é no monte. Você não precisa ir para o monte, não. Você não é na igreja. Não, Jesus está querendo dizer que independente do local, o verdadeiro adorador, ele vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? Adorar em espírito e em verdade é andar na obediência da palavra. É saber que, irmãos, a igreja está dormindo, irmãos. Está tudo aí um cenário. Está tudo o cenário do anticristo preparado. Quem está por dentro, quem está buscando informações, está sabendo. A nova ordem mundial, esse caos que está havendo, é tudo a preparação para o anticristo. E a igreja está fazendo o quê? A igreja não está nem... Muitos falam assim para mim, eu falo que tem pessoas que falam para mim, varão, Jesus está voltando. Mas você vê que aquela pessoa está andando na sensualidade, aquela pessoa está andando na maquiagem, porque é pecado, a verdade é essa, irmãos. Eu sei que alguém pode falar, maquiagem não é pecado. É pecado sim, irmãos. Isso é Bíblia, irmãos. Tem na Bíblia, tem na palavra de Deus. Você vai ler lá em Êxodo, capítulo 35, sobre os atavios. Quando a Bíblia... Olha só, irmãos, eu costumo dizer para o povo o seguinte, que a palavra de Deus é para ser lida, examinada, calculada, raciocinada e praticada. A ver quando nós falamos isso, e o problema é que a maioria das pessoas, quando estão no pecado, ela tenta se justificar. A verdade é essa. E ela fala assim, mas o que adianta ter assim, assim, assado e andar no pecado? Tem pessoas que andam assim, 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 mas não vale o prato que come. Mas só que a questão é o seguinte, quando você come uma comida, você sujou o prato por dentro. Quando você vai lavar, você lava ele só por dentro? Não, você lava ele por fora também. Por fora não está limpo? Mas você lava a si mesmo. O verdadeiro cristão, ele é limpo por dentro, mas ele também é transbordado e lavado por fora. Você vai ler em Êxodo 35, olha só que coisa interessante. O povo de Israel, vindo do Egito, pega todos os atavios. Para quem não sabe o que é atavio, é maquiagem, eram joias de ouro, eles trouxeram do Egito com eles. Chegou um certo patamar, chegou um certo ponto que eles perceberam que Deus não estava andando com eles. Eles perceberam que Deus não estava andando com eles. E eles foram indagar a Moisés. Pode ler lá. Moisés, por que Deus não está andando conosco aqui? Por que Deus ele só orienta você, porque você deve fazer, mas ele mesmo não fica conosco? Aí Moisés foi perguntar a Deus. Moisés sobe o monte, e lá ele começa a conversar com Deus, ele indaga a Deus. E Deus fala para ele, está lá em Êxodo. Pode olhar lá, você vai ver. E Deus fala assim, Moisés, esse povo é um povo de dura cerviz. Se por um momento eu me levantar no meio deles, eu consumirei todos eles. Pois manda que eles tirem os atavios, para que eu possa andar no meio deles. Olha só, irmãos, Deus falando para Moisés falar para o povo tirar os atavios,
tirar a maquiagem que era do Egito. O Egito representa, no sentido espiritual, o mundo. Olha só que apóstolo João ele fala lá em 1 João. Apóstolo João fala o seguinte: não ameis nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas sim do mundo. Olha só, irmãos, que coisa interessante. E quando nós falamos isso, tem pessoas que falam assim: mas que isso, irmão, tá pegando pesado? Não, irmão, não tô pegando pesado não. A minha obrigação é falar a verdade. Agora você obedece se você quiser. Pelo menos naquele grande dia você nunca vai poder falar assim lá diante do trono branco de Jeová. Você não vai poder falar assim: ele nunca me alertou que maquiagem, que pintura era pecado. Fofoca é pecado, é pecado. Verdadeiro cristão sabe como se vestir. E tem pessoas que falam, igual hoje em dia, falam que veste a cultura. Presta bem atenção, como eu falei, que a Bíblia é para ser lida, examinada, calculada, raciocinada e praticada. Presta bem atenção acerca de veste. Veste. Pula comigo, irmãos. Vamos lá. Em Gênesis, vou falar só vou citar 2 passagens da Bíblia, amém? Lá em Gênesis, a Bíblia fala que existia Adão e Eva, certo? Ambos concordam? Mas você vai ver mais na frente que diz que Deus, olhando para eles, Deus fez veste para eles. Deus os cobriu. A pergunta é: se só existiam os 2 na face da terra, se veste é bobeira, como muitos falam, por que Deus cobriu os 2? Parou para raciocinar? Por que Deus cobriu eles se eles tamparam a vergonha deles? Né? Que é as partes íntimas. Se não é pecado. Aleluia. Então, irmãos, perdão a internet que deu um... Mas vamos lá, irmãos, que eu estava falando. Se vestes, andar, igual as pessoas andam e falam assim: só que o coração eu posso andar seminu. Por que Deus ele fez veste para Adão e Eva? Só existiam os 2 na face da terra. Já parou para analisar isso, irmão? Alguém já parou para analisar isso? João capítulo 21, para não falar que só estou pegando o Velho Testamento, João capítulo 21 conta uma história que os discípulos estavam no mar. E de repente Jesus chega. E a Bíblia nos afirma que Pedro não sabia que era Jesus. Mas quando falaram para Pedro assim: é o mestre, diz a Bíblia que Pedro ele pegou as suas vestes e lançou ao mar porque estava nu. Por que ele fez isso? Porque ele só tinha homens. Se Jesus chegasse ali, já que veste não tem nada a ver, não tinha problema algum ele estar daquela maneira. Mas porque Pedro ele compreendeu que diante de Deus ele não poderia se apresentar daquela forma. Está entendendo? Ele entendeu isso, irmãos. E como nós estamos nos apresentando diante de Deus? Como é que a igreja está se apresentando diante de Deus, irmãos? Como é que a igreja está se apresentando diante de Deus? Talvez, tem pessoas que falam assim: Josia, você prega a religião. Irmãos, vou voltar a repetir, eu não prego religião. Eu prego a palavra da verdade. Eu prego a palavra da verdade. Eu defendo a verdade. Eu tenho meus erros, mas eu nunca vou pegar os meus erros e falar que eu estou certo e falar que a palavra de Deus está errada. Não, errado sou eu. A palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus ela é santa. Aí eu começo a observar sobre a igreja atual. Talvez você possa falar assim: mas irmão, tu fala muito da igreja. Porque, irmão, a igreja somos nós. E a igreja hoje brasileira, não estou falando lá de fora, estou falando do Brasil. A igreja brasileira hoje está sendo enganada pelo diabo, irmãos. A verdade é essa. Porque inventaram uma tal da teologia e essa teologia atual está corrompida. Teologia atual está corrompida. O diabo está entrando e o povo não está observando. O diabo sabe que Jesus está voltando e o diabo está trabalhando direto contra a igreja não está percebendo. Tanto prova que a igreja não está mais orando. Você vai na igreja hoje, você não vê mais falar sobre batismo com o Espírito Santo, busca real do Espírito Santo. Você já não vê mais pregar sobre santificação. Você já não ouve mais pregar sobre o que é jejum. Tem pessoas, irmão, o diabo está enganando tantas pessoas que o pessoal fala assim: vou fazer um jejum para Deus abrir a porta de emprego. Irmão, o jejum não é para isso, irmão.
Jejum não é para coisa material, jejum é para crescer o teu espírito e mortificar a carne, porque a Bíblia nos afirma lá em Gálatas que há uma grande batalha dentro de nós entre a carne e o espírito. Quando você jejua, o espírito ele cresce, e o espírito, por sua vez, ele puxa para as coisas de Deus. A carne, ela puxa para as coisas do mundo, as coisas terrenas. Então, quando você jejua, o jejum é para crescer o teu espírito, fortalecer o teu espírito. Bota isso na tua cabeça. E as pessoas não entendem isso. Vou fazer um jejum para Deus me dar um esposo, para Deus me dar uma esposa. Vou fazer um jejum para Deus fazer tal coisa, para Deus, para alcançar um dinheiro. Irmãos, para com isso, irmão. Para com isso. Outra coisa que eu vou falar. Vieram falar comigo acerca... O presidente chamou todo mundo para fazer um jejum. E falaram assim, você acha que Deus recebeu o jejum? Eu falei, de algumas pessoas sim, de outras não. Por que de umas sim, de outras não? Porque para começar, um jejum, a verdade é essa, um jejum perante Deus, primeiro tem que se ter arrependimento. Arrependimento significa renúncia. Renunciar ao pecado. Arrependimento significa renunciar. Por isso que Deus ele fala lá, quando Deus ele fala lá em Crônicas com Salomão, Deus ele coloca 5 coisas. Ele fala assim, olha, se meu povo, 2 Crônicas 7, versículo 14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os pecados, sarei a sua terra. Deus bota 4 condições: humilhar, orar, buscar e se arrepender dos caminhos. Sabe o que se arrepender? Abandonar. Aqui se trata de renúncia. Aqui se trata de renúncia. Romanos capítulo 12. Apóstolo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que isso representa, irmãos? Como é que nós estamos nos apresentando diante de Deus? A pessoa, ela está no pecado, vou fazer um jejum para Deus, mas ela nem pediu perdão e nem largou o pecado. Tem pessoas que pedem perdão a Deus do pecado, mas permanecem no pecado. Isso não é arrependimento. Mas Deus perdoa os pecados. Deus perdoa pecado quando há abandono do mesmo. Do contrário, irmão, isso é Bíblia. Você já leu lá em Provérbios, capítulo 9, ou melhor, capítulo 9, versículo 28, se não me falha a memória. Fala o seguinte: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Sabe o que isso representa? Que aquele que não obedece a Deus... Tem muitas pessoas que pedem, Senhor, tem misericórdia, mas ela mesma não tem coragem de falar, Senhor, perdoa os meus pecados, me ajuda a abandonar eles. Tem pessoas que não querem o arrependimento. Querem algo de Deus, mas não querem se arrepender. Isso está acontecendo dentro da igreja atual. Porque os líderes evangélicos, a verdade é essa, os líderes evangélicos não estão pregando a verdade. Ou pregam, não estou generalizando, tá, irmãos? Não pregam a verdade total, pregam meia verdade, pregam, muito deles, o que o povo quer ouvir. É fácil você entrar na igreja, você está no mundo e vem com um problema na tua mente, você vem com um problema de luta, de adversidade, e você quer ouvir uma palavra de consolo. É fácil você chegar na igreja e alguém falar para você assim, olha, você sabe na tua consciência que você está errado, mas você ouve uma palavra assim, Deus é contigo. Isso é mole, isso é o que todo mundo quer ouvir. Mas quando se trata assim, olha, Deus ele quer ter um tratado contigo. Deus ele manda falar para você se arrepender e largar o teu pecado. Porque quando você largar o teu pecado, verdadeiramente se arrepender, se tornar um verdadeiro adorador em espírito e em verdade, Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. Aí sim você vai entrar no rol daqueles que vai ser salvo. Você não ouve isso. Porque infelizmente tem pastores que pensam o seguinte, mas se eu pregar duro, ninguém vai ficar na igreja. E do jeito que está, estão indo para onde? Só enchendo a igreja? Você acha que Deus está preocupado com quantidade? Se Deus estivesse preocupado com quantidade, Jesus não falaria aquilo que falou em Mateus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus quis dizer o seguinte: muita gente vai falar Senhor, Senhor,
Mas só vai entrar aquele que faz a vontade do meu Pai. Só vai entrar aqueles que fazem a vontade de Deus. Se não fizer a vontade, não entra. Porque muitos me dirão naquele dia, disse Jesus: Senhor, mas em teu nome profetizei, em seu nome orei, em seu nome fiz isso, em seu nome curei, em seu nome fiz isso. Mas e o que Jesus vai dizer? Vos direi abertamente, Jesus dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. Sabe o que isso representa? Tem pessoas que falam assim: irmão, cuidado, que naquele grande dia haverá muita surpresa. Mas a surpresa, irmão, já está descrita na palavra de Deus. Vai subir para a glória quem for fiel. Vai subir para a glória quem for verdadeiro adorador. Vai subir para a glória aqueles que se arrependeram e praticaram a justiça. Vai subir para a glória aqueles que verdadeiramente se esforçaram e não negaram Jesus. Vão subir para a glória aqueles que verdadeiramente abraçaram a palavra de Deus e traduziram ela não só em palavras, mas em prática em suas vidas. Esses vão ser salvos. Mas muitos, eu fico imaginando, achando que vai ser salvo, mas não quer largar o pecado. Achando que vai ser salvo, mas não quer largar a porfia. A rivalidade. Aqui engloba até futebol, que muitos crentes gostam de jogar, mas é a verdade, irmão. A verdade da palavra é essa daí. A verdade é essa daí. Quando se trata de porfia, está lá em Gálatas, capítulo 5, e fala acerca das obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, porfia, é rivalidade. Tem rivalidade dentro da igreja também. Irmão querendo ser melhor do que o outro, irmã querendo ser melhor do que a outra. Não é verdade? Pessoas achando que conhecem mais do que o outro. Não, e na verdade, ninguém conhece nada. Nós conhecemos apenas um pouco do que Deus nos dá. Só isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Aí nós vamos para o lado do mundo, que as obras da carne também engloba futebol, esportes, enfim. É porfia. A única porfia que Jesus aprova, ele fala assim: ó, porfiar é por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que muitos vão por ela. Olha só, sabe o que é isso? O mundo oferece muitas coisas, mas o caminho do Senhor é renúncia. O caminho de Jesus é renúncia. Para chegar à salvação, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar ao mundanismo, tem que renunciar os prazeres da carne, as concupiscências, que significa desejos. Irmãos. E a igreja hoje? A igreja hoje não está mais preocupada em buscar o Espírito Santo. O pessoal fala que tem o Espírito Santo, mas quando sai da igreja está falando mal do próximo. Sai da igreja está arrumando confusão com o vizinho. Ah, eu sou verdadeiro adorador, mas se pisar no meu pé, eu rodo a baiana. Sangue de Jesus tem poder. É verdade, irmão. Não justifica, irmãos. Não justifica a pessoa não querer servir a Cristo. E pessoas botam: porque eu não sirvo porque ela está fulano lá, ó. Para ser daquele jeito, faz o melhor, irmãos. Faz o melhor que você pode fazer para Deus. Amém? Eu vou encerrar por aqui, porque eu já vou pregar num outro grupo, no WhatsApp. Mas eu quero deixar aqui para você uma palavra. Volte para Jesus enquanto há tempo. Volte para Jesus enquanto há tempo. Você que está afastado. Eu não estou aqui pregando religião, não estou pregando placa denominacional. Eu estou pregando Jesus Cristo, a palavra da salvação. Você que está afastado, reconcilie. Talvez você possa me dizer assim: evangelista José, para mim não tem mais jeito. Tem sim. Não tem mais jeito, é para o diabo, porque ele já está condenado. Mas você não, você tem jeito. Vida da esperança. Você que nunca aceitou Jesus, toma a tua decisão de aceitar Jesus, abandonar o pecado, abandonar, renunciar e ter Jesus no teu coração. A paz que Jesus transmite não é o que o mundo oferece, porque o mundo oferece uma paz passageira, no momento de lazer, uma alegria passageira, mas Jesus não. Jesus, ele disse para os discípulos assim: olha, eis que eu vos deixo a minha paz vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira, a de Jesus ela é eterna, ela é permanente. E é essa paz que Jesus ele quer colocar no teu coração, minha irmã. É essa paz que Jesus quer colocar no teu coração, meu irmão. É essa paz.
É você saber que, mas eu tenho dívida. Mas você saber que Jesus ele vai te dar condições de você quitar suas dívidas. É você saber que, ainda que o mundo está caindo sobre você, mas você saber que o seu nome está escrito no livro da vida e que uma hora Jesus virá buscar os dele. Ou por meio da morte, Jesus vai trazer a vida, ou por meio do arrebatamento. Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? Negligenciando a palavra de Deus, escarnecendo da palavra de Deus. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão dentro do mas está afastado do caminho do Senhor, porque já não sente mais a presença de Deus, já não sente mais a presença do Espírito Santo. Ela falava com Deus, sentia, e até falava em mistério, em línguas estranhas com Deus, mas já não falam mais porque já não sente mais nada, porque a única coisa que separa o homem de Deus se chama pecado. Você possa me perguntar, e você possa falar, evangelista, onde que você prova isso? Salmos, ou melhor, Isaías 59. Sabe o que diz lá em Isaías 59? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não se possa ouvir, mas as vossas iniquidades é quem faz a separação entre vós e o vosso Deus. As vossas transgressões é quem cobre o seu rosto para que se não vos... A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mas agora o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante, eu encontro lá em Romanos capítulo 8. E ele diz o seguinte: nenhum há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que isso representa é que verdadeiro adorador não vai ser condenado. Verdadeiro adorador está no plano de salvação. Escuta bem, olha só o que ele falou: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando acerca da igreja, que não anda segundo a carne. Então quer dizer que aqueles que estão dentro da igreja, andando segundo a carne, vai ser condenado. Mas aqueles que não andam segundo a carne, segundo o Espírito, esses vão ser salvos. Não vai ter condenação. Amém? Então que você possa refletir sobre a tua vida. Eu sei que aqui tem muitos católicos, espíritas, pessoas de outras denominações, de tipos de religiões. Faça uma autoanálise da tua vida. Vê se o caminho que você está seguindo é esse mesmo. Se Deus tem isso para você. Medita na palavra de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, o seguinte: eu não quero que a pessoa acredite em mim, não. Eu quero que você faça prova com Deus acerca do que eu estou falando aqui. Certa feita, e eu não tenho vergonha de dizer, eu comprei uma camisa do Flamengo, clube de futebol, porque eu estava na dúvida, será que futebol é ou não é? Porque uns pastores falam que é pecado, outros falaram que não é, a Bíblia não dá e tal. Mas aí Deus tocou no meu coração para mim entrar em oração. Eu estava até falando isso no grupo hoje para os irmãos. E quando eu entrei em oração, irmãos, é porque tem pessoas que pedem hoje uma coisa a Deus: Senhor, confirma para mim algo, me revela algo. E Deus não revela, ela já deixa para lá. Não, irmão, tem que ser persistente, como Daniel. Daniel orou 21 dias. Tem pessoas que fazem a campanha de Daniel 21 dias. Mas Daniel, se Deus não respondesse ele no 21º dia, ele iria continuar orando a Deus, porque isso era uma coisa que estava no seu coração. Persistir em oração. E quando eu estava persistindo em oração, Deus me arrebatou. Deus me levou, irmãos. Eu estava em oração. Isso numa oração de 3 horas da tarde, das 15 horas. Deus me arrebatou e Deus me levou lá no inferno. Presta bem atenção que eu vou dizer aqui para a igreja. Deus me levou lá no inferno. Talvez você possa falar assim: Jesus, está falando coisa da carne. Faça a prova com Deus. Eu não preciso estar aqui para mentir e nem inventar nada. Eu não preciso disso. Deus mostrou lá no inferno. Tinha uma sala que eu escutava gritos horripilantes de pessoas. E eu queria lá ver quem era que estava, mas não foi me permitido entrar naquela sala. Jesus mostrou e me levou numa sala. Estava uma porta arqueada, escura, e escrito com letra de fogo, escrito confecções infernais. E os demônios fazendo lá no inferno. Os demônios estavam fazendo lá no inferno camisas de clubes de futebol. Os demônios estavam fazendo lá no inferno pinturas, esmaltes, maquiagem, tipos de roupas. Os demônios estavam fazendo lá no inferno para lançar na terra. E quando a pessoa adquire um negócio desse, vem demônios contra a vida daquela pessoa e aquela pessoa não percebe.
Então, irmãos, cada clube de futebol lá no inferno tem um demônio que rege. A torcida lá no inferno não é chamada torcida, é chamada falange. Os mascotes que todo clube de futebol tem representa um demônio que está nos clubes. Agora, se você quer continuar no teu futebol, é você e Deus. Se você quer continuar torcendo para clube de futebol, é você e Deus. A minha parte eu estou fazendo. Amém? Então, se você está com dúvida, faz igual eu fiz. Dobra o joelho e ora a Deus. Ora a Deus. Ora a Deus. Igual eu vou falar aqui, para finalizar, eu vou falar algo aqui, para finalizar, acerca da televisão. Eu não assisto televisão. Não assisto, porque Deus também me revelou acerca da televisão. Quando eu falo televisão, irmãos, eu quero deixar bem claro, não é acerca do aparelho. Eu estou falando acerca do que se passa nela. Talvez alguém aqui possa dizer, e a internet, evangelista Josias? Só que existe uma diferença entre televisão e internet. Eu vou explicar aqui claro, breve. Eu vou dar primeiro um exemplo físico e depois vou trazer para o sentido espiritual para você entender. Você vai, ou uma pessoa chega na tua casa, certo? E você vai chegar para aquela pessoa e vai dizer assim, olha, tu chegou aqui, tu não me avisou, mas tu vai comer o que eu colocar na mesa. Certo? Assim é a televisão. Televisão você só tem o controle de ligar e de mudar de canal. Porque lá nela existe uma coisa chamada programação. Ah, mas se eu não quiser ver reportagem, eu vou ver outra coisa. Então, você vai ver o que eles passar para você. Ah, mas tem canal fechado, só vai passar o que... Ah, mas tem programa evangélico. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, o que eu estou falando é a verdade. Infelizmente, o programa evangélico televisivo são meia verdade. Eles não pregam totalmente a verdade. Infelizmente, é isso. Infelizmente, é isso. Eles pregam. O diabo não está preocupado, irmão, de você saber acerca de Jesus, não. O diabo está preocupado com isso, não. O que o diabo está preocupado é que ele está lutando para você não receber a presença do Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo ele vai te direcionar, ele vai te mostrar a verdade. E isso o diabo não quer que você veja. O diabo não quer que você tenha o Espírito Santo. Está entendendo? Televisão. Agora, internet. Internet é como se você fosse num restaurante e o garçom te trouxesse o menu, o cardápio. Fala assim, aqui você pode escolher. Sabe o que é isso? Internet não é programação. Internet é pesquisar. Você, para entrar no Facebook, você vai ter que ir lá no Google digitar Facebook. É verdade ou não é? Você, para você ver YouTube, você vai ter que digitar lá YouTube. É ou não é? Você quiser ver o que você quiser assistir no YouTube, você vai ter que digitar. É pesquisa. É óbvio que se você usar para o mal, tu vai ver... Concordo. Concordo. Mas aí existe uma coisa chamada domínio próprio. E sabe o que é o domínio próprio? É um dos frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23, a palavra de Deus fala o seguinte, olha só o que a palavra de Deus nos fala. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Se eu buscar na internet coisas que não edificam, com certeza eu vou estar me corrompendo. Mas está no meu domínio em saber o que eu vou querer pesquisar. Está entendendo? Olha a diferença. Olha bem a diferença de uma coisa para outra. E as pessoas não conseguem compreender. Acham que tudo é a mesma coisa. Não. Existe diferença. É óbvio que se você buscar coisa errada, pornografia na internet, tu vai encontrar pior do que na televisão, concordo. Mas aí é você que está procurando. Não é ela que está te oferecendo. É você que está pesquisando. Você que está procurando. Já a televisão não. Com isso também não estou julgando quem assiste. Eu estou falando o que aconteceu comigo acerca da televisão. Eu estava em oração e Deus mostrava sobre a televisão. Ninguém aqui é obrigado a acreditar, tá, irmãos? Mas eu também, como eu falei, eu não tenho motivo para mentir. Deus mostrava que a televisão, quando você liga o controle, a televisão, ela é um portal que abre terra e inferno. Através daquilo vem demônios para dentro da tua casa, da casa da pessoa, e a pessoa não percebe.
São demônios que trazem rebeldia, são demônios que trazem enfermidade, são demônios que trazem um monte de tipo de mal e a pessoa não percebe. Vou voltar a repetir, então o que Deus me mostrou, certo? Eu não tenho na minha casa. E não estou falando sobre quando eu falo televisão, não estou falando me referindo ao aparelho monitor, não. Eu estou falando sobre o que passa nela. Porque o maior problema da televisão é o que passa nela. Só violência, só mentira. Ah, mas tem programa evangélico. Vou voltar a repetir, programas evangélicos hoje, a maior parte da televisão, quase todos, se não for todos, eles só pregam o que convém para eles. Eles não pregam sobre santidade, eles não pregam sobre renúncia, eles não pregam sobre inferno. Aí vem aquelas pessoas me dizem assim, mano, você quer botar o terror psicológico sobre o inferno? Não é terror psicológico não, porque se a gente for falar que é terror psicológico, Jesus era o maior terrorista, porque Jesus pregou sobre Jesus é sobre o inferno. Pode ler na Bíblia. Então, irmãos, vamos acordar. Igreja de Cristo, vamos acordar. Vamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Vamos ser verdadeiramente verdadeiros adoradores. Não vamos A ou B, entendeu? Eu não vou lá por causa de A ou por causa... Não, irmãos. Irmão, a salvação ela é individual. Salvação ela é individual. Se você quer continuar no teu pecado, na tua idolatria, se você quer continuar na tua vaidade, se você quer continuar nas tuas porfias, se você quiser continuar no teu homossexualismo, no teu lesbianismo, se você quiser continuar no desejo da tua carne, é você e Deus. Todo direito você tem. Todo direito você tem. Só que naquele grande dia, você não vai poder dizer que nunca ouviu ninguém falar a verdade para você. Amém? Vou fazer uma rápida oração, que já está na hora de eu ministrar a palavra no grupo lá no WhatsApp. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Deus, eu venho colocar-me na Tua presença em oração. Pai bendito, a Tua palavra só tem nos dito. E nós encontramos, ó Pai, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, o Senhor nos afirma dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Meu Deus e meu Pai bendito, e é nesta noite que eu busco a Ti, ó Pai, pedindo-te perdão dos meus muitos pecados, porque reconheço que sou falho, Senhor. Meu Deus, eu necessito a cada dia que o Teu sangue, Senhor Jesus, venha me cobrir, venha me purificar. Meu Deus, abençoa os Teus filhos que participaram dessa live. Aqueles que não participaram, Senhor, abençoa de igual maneira. Aqueles que estão entre os meus rol de amigos, ó Pai. Aqueles também que se desfizeram, Pai, a amizade virtual, porque não suportaram ouvir a verdade. Meu Deus, visita a cada qual, Senhor. Joga por terra as muralhas, barreira. Repreende a fúria, Jesus querido. Meu Deus e meu Senhor da glória, vá tocando em cada coração. Arranca todo espírito, ó Pai, maligno do ódio, da raiva, do rancor, da mágoa. Arranca nesta hora, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que cada qual possa sentir a paz, ó Senhor, que o Senhor nos concede. A paz, meu Deus, de espírito, Senhor. Meu Deus e meu Pai eterno, entra com a providência divina. Derrama do Teu poder, meu Pai, sobre cada vida. Desperta a Tua igreja a buscar a Tua face. Desperta a Tua igreja a buscar a santidade que há em Ti. Desperta a Tua igreja, Pai, a obedecer a Tua palavra. Jesus querido, Jesus santo, entra com a providência divina, Pai, e confirma, ó Deus, a vitória para a glória do Teu santo nome. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. É o que eu te peço nesta noite e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus possa vos abençoar, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos que amam e que aguardam a vida do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, ainda há oportunidade. Se você está vendo esta live, é porque Deus preparou para você estar aqui, para você ouvir as verdades da palavra da parte de Deus, e você possa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, da tua vida, e assim ter o seu nome escrito no livro da vida. Você que ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus, aceita Ele o quanto antes,
Porque diz a palavra de Deus que a morte, ela fica ao nosso derredor. A morte, ela chega a qualquer momento. Ela não manda recado, ela não manda fax. Simplesmente ela chega. E após a morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo. Aonde tu quer passar a eternidade? Na glória com Cristo? Ou você quer passar num lugar de tormento, a qual Jesus mesmo relata, dizendo que ali é o lugar onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre, onde há choro e ranger de dente. Mas Jesus, ele está te propondo, minha irmã. Jesus, ele está te propondo, meu irmão, a salvação. Aceita Jesus hoje. Aceita Jesus hoje como Senhor e Salvador da tua alma. E você verá o que Jesus há de fazer na tua vida. Jesus, ele diz, para finalizar, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que isso representa? Jesus está batendo na porta do teu coração hoje. Deixa ele entrar, deixa ele mudar a tua vida, deixa ele mudar a tua história, deixa ele escrever teu nome no livro da vida. Amém? Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa abençoar cada lar, que Deus possa abençoar cada família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos também continuam orando por mim, eu careço também de orações. Amém, irmãos? E eu creio que brevemente vamos estar todos lá, nos ares, indo em direção à glória, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.